Em destaque no Panorama CBN, Trump transforma a pauta de Davos em crise entre Estados Unidos e Europa e amplia a ofensiva pela Groenlândia. Antes de chegar na Suíça, o presidente americano passou por um susto no avião. Brasil registra recorde de feminicídios e queda de homicídios. Toffoli marca datas de depoimento do caso Master. Polícia desarticula a maior rede de produção e distribuição de drogas sintéticas já identificada na Europa. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa hoje no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O pronunciamento é o mais aguardado do evento e por causa das tensões recentes com líderes europeus sobre tarifas e política externa. A viagem para a Suíça sofreu um atraso por causa de um problema elétrico no Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos, que teve de retornar à base conjunta Andrews, em Maryland, logo após a decolagem. Segundo a agência de notícias Reuters, a aeronave pousou em segurança por volta de 1h10 da manhã no horário de Brasília. Uma hora depois, Trump e a comitiva seguiram viagem para a Suíça num avião menor. Bom, a fala de hoje para empresários e líderes globais é o primeiro grande compromisso de Donald Trump no segundo ano de mandato e deve ter a anexação da Groenlândia como um dos temas controversos da agenda. Segundo especialistas, o discurso vai ser um teste para saber se Trump vai tranquilizar os aliados europeus ou se vai botar mais lenha na fogueira, formalizando a doutrina de coerção e medo. Nesta terça-feira, o Pentágono enviou aviões de guerra para a Groenlândia e líderes da ilha alertaram que a população deve estar preparada para uma possível invasão americana. E, em retaliação, o Parlamento Europeu ameaça barrar hoje o acordo comercial firmado no ano passado entre a União Europeia e os Estados Unidos. Na Casa Branca, ao fazer um balanço do primeiro ano de mandato, o presidente Donald Trump reafirmou que precisa tomar a Groenlândia da Dinamarca por uma questão de segurança. Eu acho que algo vai acontecer e vai ser muito bom para todos. Eu acredito que vamos fazer algo que deixa a OTAN muito feliz. E nós estaremos muito felizes. Mas precisamos disso por motivos de segurança, por segurança nacional e até mundial. É muito importante. Bom, além de discursar hoje, Trump deve ter encontros bilaterais durante o Fórum Econômico de Davos para discutir a questão da Groenlândia. Um dos compromissos é com Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, que está ameaçada de colapso pela postura do presidente americano. O jornal Washington Post revelou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai reduzir a participação em atividades da aliança militar. E o presidente americano também deve se reunir hoje separadamente com líderes da Dinamarca, Alemanha e França. Aí o negócio vai ficar tenso. Hoje o presidente Emmanuel Macron pediu um exercício da OTAN na Groenlândia e disse que a França está pronta para contribuir. Ontem, como Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, Trump divulgou nas redes sociais uma conversa privada com o líder francês. No diálogo entre eles, Macron fala que não entende o que Trump está fazendo em relação à Groenlândia. E no discurso em Davos, Macron falou que Trump quer enfraquecer a Europa. Os líderes europeus também criticaram a provocação de Donald Trump, que postou nas redes sociais uma montagem em que ele aparece fincando uma bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. Num mapa modificado, a ilha do Ártico, o Canadá e a Venezuela aparecem pintados com a bandeira dos Estados Unidos. Quem analisou essa história para a gente foi o cientista político Carlos Gustavo Poggio. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade em Kentucky. Ele disse que a estratégia de Trump põe em risco a aliança com a Europa. A gente sabe, né, que a Groenlândia ela pertence a um aliado norte-americano. Os Estados Unidos têm um tratado da década de 50 com a Dinamarca que permitiria aos Estados Unidos fazer o que quiser com a Groenlândia, inclusive colocar base, etc. Não teria nenhuma razão para
tomar a Groenlândia, né? Que além de tudo seria algo muito caro, né? Não valeria a pena para os Estados Unidos do ponto de vista financeiro, pelo menos não no curto prazo e não no momento que o país tem 30 trilhões de dólares de dívida, que precisaria, além de tudo, de algum tipo de aprovação do Congresso. Não cabe ao o presidente americano, não tem o dinheiro que ele quer para sair comprando terreno por aí. Ele precisa de aprovação, cabe ao Congresso norte-americano aprovar esse tipo de recurso. Então não é algo tão simples nesse sentido. Então é uma situação realmente que coloca em risco a aliança dos Estados Unidos com a Europa, sem, na verdade, você ter um ganho concreto específico. A reação ao presidente americano não ficou apenas entre os líderes europeus. No discurso em Davos, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que o mundo vive uma ruptura. E o professor de Relações Internacionais, Oliver Stunker, destacou isso. E há boas razões para acreditar que ele será lembrado como um dos discursos centrais deste momento geopolítico. Carney escreveu o texto pessoalmente, algo raro para falas desse porte. Sua mensagem foi direta. O mundo não vive uma transição, mas uma ruptura. A chamada ordem internacional baseada em regras está se desfazendo. Instituições como a ONU e a Organização Mundial de Comércio, OMC, perderam força e a integração econômica passou a ser usada como um instrumento de coerção, com tarifas, sanções e cadeias de suprimento transformadas em armas políticas. Carney criticou a tentação de acomodar-se, evitar confronto e acreditar que a submissão compra segurança. Além da Groenlândia, um outro motivo de tensão é a pressão do presidente americano para que os aliados participem do Conselho de Paz, criado por ele para supervisionar a transição de poder na faixa de Gaza. Na coletiva ontem, para celebrar o primeiro ano do segundo mandato, Trump sugeriu que a organização poderá fazer o papel da ONU no território palestino. Ele confirmou que convidou o presidente Lula para integrar o Conselho da Paz e disse que o líder brasileiro terá um grande papel na organização. O Itamaraty informou que Lula prefere avaliar com outros países as condições geopolíticas que envolvem o Conselho antes de tomar uma decisão. Lembrando que ontem Lula criticou Donald Trump pela tentativa de anexar a Groenlândia de qualquer jeito. E antes de virar a página, eu quero trazer uma nota positiva sobre Davos, sobre esse fórum que está acontecendo, e tem a ver com o orgulho do Brasil. A bailarina Ingrid Silva brilhou no concerto de abertura do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Ela se tornou apenas a segunda brasileira a se apresentar no palco do evento em 56 edições. Ela foi convidada por Jon Batiste, que é vencedor de múltiplos Grammys e do Oscar por Soul, e dançou em uma coreografia totalmente original, acompanhada ao vivo pelo músico. Maravilhosa Ingrid Silva, nossa bailarina do Brasil. Agora vamos falar sobre violência. O Brasil registrou queda de 11% no número de assassinatos em 2025 em relação ao ano anterior. Segundo o relatório do Ministério da Justiça, divulgado nesta madrugada, foram pouco mais de 34 mil casos de mortes violentas no ano passado, contra mais de 38 mil em 2024. O número não inclui ainda os dados referentes ao mês de dezembro nos estados de São Paulo e Paraíba. Já são, de qualquer forma, 5 anos consecutivos de redução nas mortes violentas, de 2021 a 2025, e uma queda acumulada de 25% desde 2020, primeiro ano da pandemia de Covid. O recorde registrado na série histórica é de 2017, quando mais de 60 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Por outro lado, dados do Ministério da Justiça mostram que o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2025. Segundo o relatório, foram 1.470 casos entre janeiro e dezembro, que dá uma média de 4 assassinatos de mulheres por dia. Além disso, houve 10 tentativas diárias de morte de mulheres. E os números ainda vão aumentar, justamente porque São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Paraíba não incluíram os dados sobre feminicídios registrados em dezembro no sistema do Ministério da Justiça.
O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, disse que é preciso investir na estrutura de acolhimento das delegacias com o treinamento dos agentes públicos. Quando a mulher se sente segura e acolhida no momento em que faz a primeira denúncia, ela volta na segunda agressão e a partir daí a gente consegue, com medidas protetivas, com a legislação, estancar o feminicídio. Para a diretora de projetos do Instituto Sou da Paz, Natália Polak, é preciso mais investimentos em medidas urgentes para salvar quem está em perigo hoje. A gente tem, infelizmente, uma geração de mulheres que cada vez aceita menos ser sujeita a diversos tipos de violência, violência física, psicológica, patrimonial, sexual. É fazer cumprir as medidas protetivas, então se é afastamento do lar, se é uso de tornozeleira eletrônica, se é apreensão da arma de fogo, essas medidas precisam ser implementadas de fato. Em 10 anos, houve uma alta de 316% no número de feminicídios no Brasil, com mais de 13.400 mortes de mulheres. É desesperador. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, vai se reunir hoje com o liquidante do Banco Master, Eduardo Bianchini, para discutir a situação dos empréstimos consignados. Segundo as investigações, mais de 22 mil contratos feitos com a instituição financeira de Daniel Vorcaro apresentaram indícios de irregularidades. Os repasses do INSS ao Master, que seriam descontados desses empréstimos, estão suspensos desde o dia 26 de novembro. A suspensão aconteceu porque o INSS não comprovou a veracidade das assinaturas dos tomadores de crédito. O Fundo Garantidor de Créditos entra hoje no 3º dia de reembolso dos clientes que tinham CDBs no Banco Master e foram prejudicados com a liquidação. De 800 mil credores que têm direito a ressarcimento, 448 mil finalizaram todo o processo e estão aptos a receber o dinheiro. E ainda sobre a crise no Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai se reunir hoje com o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, para discutir a situação. Ontem, a Comissão de Valores Mobiliários contestou a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de transferir da CVM para o Banco Central a fiscalização dos fundos de investimento. Em nota, o presidente interino da CVM, João Acioli, disse que a competência da autarquia para regular os fundos é estabelecida em lei e não em atos do Executivo. E em entrevista à TV Globo, o economista Armínio Fraga falou que a transferência da fiscalização para o Banco Central é desnecessária. O Banco Central tem todas as ferramentas, tem um mandato legal para explorar qualquer situação estranha no mundo dos fundos. Tipicamente, esse não é o papel da CVM. Então, eu diria, nesse momento, a recomendação de passar alguma coisa para o Banco Central é desnecessária. Ele tem a base legal, não só para fazer a liquidação, no caso em que isso é necessário e recomendado, mas também para, no trabalho, por exemplo, de investigar a situação, a saúde de um banco como o Banco Master, se lá dentro ele começa a esbarrar em bancos opacos, estranhos, ele tem o poder, ele próprio, ele pode também pedir ajuda, o Banco Central tem um convênio formal com a CVM. E eu destaquei para você que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o começo da semana que vem os depoimentos de 8 investigados no caso Master. Eles vão ser ouvidos em 2 dias apenas, segunda e terça, e não em 6, como queria a Polícia Federal. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o dono do Master, Daniel Vorcaro, não devem ser ouvidos nessa etapa, porque prestaram depoimento no fim de dezembro. E, em meio ao desgaste do STF por causa das decisões polêmicas do ministro Dias Toffoli sobre o caso, o presidente da Corte, Edson Fachin, até interrompeu as férias para tratar com os colegas da necessidade de aprovação de um código de conduta para o Supremo. A ideia é formular um texto para evitar que ministros do STF possam receber qualquer tipo de benefício, como viagens em jatinhos particulares, por exemplo. Uma delas deu o que falar, justamente envolvendo o caso Master, né? Além disso, a norma deve proibir que parentes e cônjuges atuem em causas que tramitam no STF. O presidente do STF avalia ainda transmitir pela TV Justiça a sessão administrativa em que o Código de Conduta será votado.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou ontem à noite que cancelou a visita que faria amanhã ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado em Brasília. O Palácio dos Bandeirantes informou que o governador desistiu da viagem por causa de compromissos em São Paulo e que uma nova data vai ser marcada. A visita tinha sido autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e aconteceria amanhã de manhã. Na semana passada, Bolsonaro foi transferido para Papudinha. Página virada para você saber que o grupo de trabalho criado pelo governo para discutir a regulamentação de aplicativos de transporte e entrega deve apresentar em até 10 dias um relatório com propostas sobre o tema. Esse grupo é coordenado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que se reuniu ontem no Palácio do Planalto. O objetivo é consolidar diretrizes que orientem a atuação do Executivo e contribuam para a tramitação de um projeto de lei no Congresso. O relatório desse grupo deve servir de subsídio ao projeto que tramita na Câmara dos Deputados e é relatado pelo deputado Augusto Coutinho, além de indicar iniciativas que poderão ser adotadas diretamente pelo governo federal. O Executivo tem defendido 3 eixos centrais na regulamentação: a fixação de uma remuneração mínima por entrega ou corrida, com limite para o percentual apropriado pelas plataformas, a transferência dos algoritmos que definem valores pagos aos trabalhadores e a garantia de acesso à previdência social com contribuição majoritariamente patronal. Depois da divulgação do relatório, Boulos e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretendem se reunir na primeira semana de fevereiro com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para alinhar o conteúdo da proposta. E a Agência Nacional de Aviação Civil quer tornar mais específicas as regras sobre os direitos dos passageiros em caso de atraso ou cancelamento de voos provocados por imprevistos fora do controle das companhias aéreas. Por exemplo, mau tempo. A proposta, que ainda vai ser submetida a uma consulta pública, é para reduzir a judicialização no setor aéreo. Hoje, o Código Brasileiro da Aeronáutica prevê que, em situações de caso fortuito ou força maior, não há responsabilidade civil das empresas aéreas por atrasos ou cancelamentos. A ANAC pretende atualizar a resolução que trata dos direitos e deveres de passageiros e companhias para dar mais uniformidade e clareza à aplicação dessas regras. E a companhia aérea TAP foi condenada a pagar R$60 mil por impedir que uma menor de 12 anos e portadora de transtorno do espectro autista embarcasse com o cão de assistência dela, o TED, que é um animal treinado e certificado para acompanhamento de pessoa com deficiência. Esse caso aconteceu em um voo do Rio para Lisboa, em Portugal, em maio de 2025. A gente noticiou bastante aqui na época, né? Repercutiu muito. E agora a companhia foi condenada. Previsão do tempo. Saiu um aviso meteorológico bem extenso pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e ele cobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Brasília, Rondônia, Acre, Tocantins, Amazonas e Pará, e ainda a região Nordeste, exceto os estados de Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Para toda essa faixa do mapa, em várias regiões, o alerta, que vale até domingo, prevê até 50 milímetros de chuva por dia, além de ventos intensos. Em outros 2 avisos, na região de Rio Verde, em Goiás, e numa faixa entre Espírito Santo, Minas e o Norte Fluminense, a expectativa é que o volume de chuva possa chegar aos 100 milímetros já nesta quarta-feira, e aí com possibilidade de alagamento, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. Vai ter queda de temperatura em São Paulo, em Belo Horizonte, em Vitória e no Rio. Já estou percebendo por aqui. Na região norte, previsão de máxima de 31 graus, por exemplo, em Manaus, 33 em Belém e até 35 em Boa Vista. E há ainda 2 alertas que apontam para o perigo potencial de chuva no litoral do norte, Amapá, e no nordeste, do Rio Grande do Norte a São Luís. Nessa região, a estimativa é que o volume de chuva não supere 50 milímetros. E as máximas devem ser registradas em Teresina, 33 graus, Maceió, 32, e Aracaju, Natal, Recife e Salvador, 31 graus.
A única região que não está sob aviso meteorológico do IMET é o sul do país. Outros destaques internacionais. A Europol anunciou o desmantelamento de uma rede internacional de produção e distribuição de drogas sintéticas que atuava em vários países europeus e classificou como a maior operação desse tipo já realizada no continente. A ofensiva levou ao fechamento de 24 laboratórios que operavam em escala industrial e à apreensão de cerca de 1.000 toneladas de produtos químicos usados na fabricação de substâncias como MDMA, também anfetamina e metanfetamina. A investigação durou cerca de 1 ano e contou com a atuação conjunta das polícias da Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Países Baixos, Polônia e Espanha. Ao todo, mais de 85 pessoas foram presas, incluindo 2 supostos líderes da organização, os 2 de nacionalidade polonesa. A partir de hoje, os Estados Unidos deixam de emitir visto para imigrantes do Brasil e de mais 74 países. O congelamento anunciado pelo governo americano não atinge turistas e nem viagens a negócios, segundo o Departamento de Estado americano. O governo informou que a suspensão valerá apenas para imigrantes. A Suprema Corte americana realiza hoje uma sessão para ouvir argumentos favoráveis e contrários à tentativa do presidente Donald Trump de demitir Lisa Cook do cargo de diretora do Banco Central americano. O chefe do Federal Reserve, Jerome Powell, deverá comparecer às sustentações. Desde o início do segundo mandato, o republicano tem buscado formas de pressionar a autoridade monetária a cortar os juros para estimular a atividade econômica. O assassino do ex-premier do Japão, Shinzo Abe, foi condenado à prisão perpétua. O ex-primeiro-ministro foi morto baleado em 2022. Tetsuya Yamagami, de 45 anos, é acusado de homicídio e de violar leis de controle de armas no país. Ele se declarou culpado durante o julgamento. E o presidente eleito do Chile, José Antônio Casti, escolheu 2 advogados que defenderam o ditador Augusto Pinochet como ministros da Defesa e dos Direitos Humanos. Outros 23 nomes foram anunciados no governo dele. No futebol, o Novo Horizontino goleou o Palmeiras por 4-0 pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Foi a pior derrota do técnico Abel Ferreira no comando da equipe. Hoje o São Paulo enfrenta a Portuguesa, o Mirassol joga contra o Bragantino e a Ponte Preta pega o São Bernardo. Pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, tem o clássico hoje entre Flamengo e Vasco. O Botafogo enfrenta o Volta Redonda e o Maricá joga contra o Bangu, são alguns dos jogos. No Campeonato Mineiro, destaque para América e Atlético. No Rio Grande do Sul, o Inter enfrenta o Internacional de Santa Maria e o Guarani de Bagé joga contra o Grêmio. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Grêmio e Cruzeiro fazem a primeira semifinal, às 9h30 da noite, em Taubaté. E amanhã, no Morumbis, São Paulo e Ibrachina disputam a outra vaga na decisão. E a CBF alterou um item do regulamento da Copa do Brasil sobre a capacidade mínima dos estádios. Agora a exigência passou de 4.000 para 2.000 lugares. A nova versão do documento foi divulgada ontem e beneficia clubes menores, que passam a ter a possibilidade de sediar jogos da primeira fase nos próprios estádios. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã, desejando para você uma ótima quarta e te convidando a acompanhar as 2 edições. Comigo aqui, Bianca Santos, o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. E o da noite, comandado por Leandro Gouveia. Um beijo, hein? Obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.